Irmãos, bom dia, graça e paz. Há algumas semanas, irmãos, eu tenho considerado um pouquinho com respeito àquele, talvez um dos textos mais citados de maneira geral, né? Não aqui no nosso meio necessariamente, mas nas reuniões de ceia, que em geral aí nas assembleias, que é o texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, e aí eu gostaria que os irmãos também abrissem lá para acompanharem aí o pensamento que eu gostaria de trazer hoje para os irmãos. E aí o trecho que nesse capítulo ele foi separado com respeito à instrução que Paulo levou ali para os irmãos em Corinto foi nas nossas Bíblias, né, do versículo 17 ao versículo 34. E vamos ler alguns versículos, aí depois eu vou contextualizando e considerando junto aí com os irmãos. Então, ali no versículo 17, Paulo ele escreve aos irmãos, né? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E aí no versículo 26, agora, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Acredito que quase que de uma maneira unânime, a maioria dos irmãos que falam sobre esse texto, ou que escrevem sobre esse texto, comentam e contextualizam, né, como que era essa reunião ágape, essa ceia ágape. Então, os irmãos dizem que na igreja primitiva, o momento do partir do pão, o momento de levar memória ali à obra do Senhor na cruz, ele se dava em uma refeição convencional. Seria, talvez julgando para o nosso contexto, seria, por exemplo, né, se nós estivéssemos fazendo ali o nosso almoço, ou talvez
nós nos ajuntássemos para tomar um café da manhã, toda a assembleia, e em algum momento desse ajuntamento, desse café da manhã, nós parássemos ali para, então, separar um tempo e anunciar a morte do Senhor, e então proclamarmos a morte do Senhor, tomando, obviamente, aí dos elementos. E esse era um contexto da igreja primitiva, que hoje em dia, eu não sei se alguma assembleia aqui no Brasil ou em outro país, né, eles têm uma cultura similar a como era feito aqui na igreja primitiva, mas, e aí eu quero focar um pouco aqui na assembleia que se reúne na Rua Presidente. Nós não temos esse costume, nós não temos essa liturgia, o nosso contexto é outro, e amém, não vou trazer nenhuma instrução no sentido de que nós temos que agora fazermos uma refeição e em algum momento dessa refeição nós separarmos ali um tempo para lembrarmos da morte do Senhor. E justamente por não trazer essa instrução, e creio que até quando o Senhor nos direcione de maneira diferente, nós continuaremos com a liturgia que atualmente temos, mas eu fui exercitando, né, e considerando o que para nós, o que nós podemos pegar desse texto, dos princípios desse texto para a nossa realidade. Porque, então, por exemplo, irmãos, quando Paulo ele fala que, quando ele alerta, quando ele pergunta aos irmãos, no versículo 22, se esses irmãos eles não tinham casas aonde comer ou beber, como que a gente pode aplicar isso para nós? Ou quando ele fala ali no final, né, se alguém tem fome que come em casa, como que a gente pode ir aplicando essas coisas, né, de cada um tomar a sua própria ceia, de nós não esperarmos uns pelos outros. Então, voltando ao contexto ali, o que os irmãos dizem, muitos irmãos dizem, é que durante essa refeição, o que estava acontecendo ali em Corinto é que um grupo de irmãos, ele antecipadamente, de maneira muito apressada, sem esperar pelos outros irmãos, sem considerar aos outros irmãos, esse grupo de irmãos, eles comiam ali sem ter esse coração de compartilhar com os outros irmãos aquela mesa, aquele banquete, a ponto, e aí é o que Paulo alerta aqui aos irmãos, a ponto que haviam irmãos que se embriagavam da maneira tão inadequada que eles participavam, eles tomavam então ali o vinho de maneira tão desenfreada que eles ficavam embriagados, e irmãos que ficavam sem participar a ponto deles terem fome, deles não poderem participar ali dos elementos, porque um grupo de irmãos já havia talvez comido praticamente toda a comida, bebido praticamente todo o vinho. E esse é um dos alertas que Paulo ele faz, e aí quando ele faz essa exortação e essa pergunta aos irmãos, né? Vocês que estão comendo aí de maneira apressada, sem esperar e sem compartilhar com os outros irmãos, vocês não têm casa para comer? Então, se vocês têm fome, comem em casa. O lugar a mesa do Senhor, o princípio e uma das mensagens que ela traz é justamente essa mensagem da unidade, da comunhão, do compartilhamento. E aí nós já falamos, né, irmãos, quando ali no versículo 27, 28, Paulo ele fala do comer indignamente, e aí talvez sempre há uma tendência nossa de pensar que esse indignamente tenha relação com as nossas obras, com a maneira como nós temos nos portado diante do Senhor, e na verdade não, né? Então, acho que o Pablo, na semana passada, que ele trouxe essa lembrança, porque se eu me apresento diante da mesa do Senhor, pensando que eu posso participar, porque eu tive uma boa semana, uma semana em que todos os dias eu levantei às 5 horas da manhã para ter o meu devocional, o meu tempo de oração com o Senhor, não é isso que vai definir, como também o que vai definir, o que eu, por exemplo, não poderia participar, não
seria o fato de eu, poxa, ter brigado com minha esposa, falado de maneira, ou disciplinado de maneira inadequada o meu filho, minha filha, ou brigado com o vizinho, enfim. Não é o que nós fazemos ou não fazemos que vai nos fazer dignos ou indignos de participar desse momento. E eu falo isso algumas vezes e vou ressaltar para nunca ser dúbio. Não encorajo, e o encorajamento não é porque os irmãos vivam de qualquer maneira, né? Então, eu vivo de qualquer maneira e participo aqui desse momento. Então, esse não é o meu encorajamento. Misericórdia, irmãos. Mas, ok. Então, quando é dito sobre esse indignamente, e bem rapidamente, o que nos parece que faz uma conexão mais adequada é justamente quando no versículo 29, Paulo fala que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, naquele contexto, o que seria a participação indigna, ou o comer indignamente? Seriam, então, esse grupo de irmãos que estavam ali participando daquele banquete sem considerar os demais irmãos, sem importar com os demais irmãos, a ponto de se embriagarem. E ok, esse era ali o contexto daquela época. Então, na minha consideração, irmãos, e aí é um exercício para os irmãos fazerem, para os irmãos considerarem, porque eu fui pensando e meditando, e me parece que existem alguns exemplos que a gente pode, na nossa realidade, no nosso contexto, na nossa reunião de partir do pão, existem algumas práticas e alguns exemplos que eles podem ter esse mesmo princípio. Então, os irmãos considerem. É um exercício para os irmãos considerarem. Eu tenho considerado, isso tem particularmente me ajudado a entender esse discernir o corpo, como que nós, aqui na Assembleia da Rua Presidente, nesse grupo, né, nessa comunidade, como que nós poderíamos participar desse momento sem pensar nos demais irmãos, né, sem discernir o corpo. Então, alguns exemplos que eu fui pensando e que são riscos que podem acontecer com todos os irmãos, e também é uma tendência nossa, né? Inicialmente a gente vai fazendo a consideração e vai pensando em exemplos e pensando talvez em irmãos, em situações que determinados irmãos ou práticas que os irmãos tiveram, mas não é, como Paulo coloca aqui, examine-se o homem a si mesmo. Então é o momento para nós examinarmos a nós e não aos outros. E depois, nessas considerações, eu fui vendo que todos esses riscos, eu me incluo neles. Eu me incluo em todos esses exemplos, nessa possibilidade de praticar essas situações que eu vou colocar para os irmãos. Então, não é uma mensagem pela reunião de hoje, não é uma mensagem por causa da reunião da semana passada. Irmãos, ao longo da história, a gente vai vendo algumas situações que elas podem, pelo menos para mim, elas têm me ajudado nesse discernimento do corpo. Então, por exemplo, no nosso contexto, nós temos essa liberdade de orarmos durante a reunião de ceia, de pedirmos cânticos, de lermos a palavra, e pode acontecer de nós, então, algumas situações, né, de nós sairmos das nossas casas pensando em algum cântico, e às vezes quando inicia-se a reunião, o Senhor ele vai dando para uma outra direção, né? O Espírito vai movendo para uma outra direção, mas a gente sai com aquele cântico e a gente quer que aquele cântico seja cantado, que seja tocado aqui junto aos irmãos. E aí a gente, quase que de uma maneira, entre aspas, imposta, a gente joga aquele cântico para a Assembleia e a direção que a reunião ia indo, ela toma outra direção, porque um irmão, ele de maneira egoísta, maneira individualista, pensando nele, ele vai e pede aquele cântico. Ou muitas vezes cânticos que nós pedimos, porque quando aqui no versículo 26 Paulo fala que quando nós participamos, né, quando nós bebemos do vinho, quando nós comemos do pão, nós anunciamos a morte do Senhor. Então pode ser, irmãos, que acontece da gente pedir cânticos que a gente não está anunciando a morte do Senhor, a gente pode pedir cânticos para pedir o Senhor para nos quebrantar, que a essência, né, do cântico, da mensagem do cântico seja essa. Então, que o Senhor me quebrante, que o Senhor me renove, que
ou prometendo coisas ao Senhor, né? Senhor, eu vou te servir até o fim, Senhor, eu vou te adorar para sempre. Ok, nós precisamos sim ser quebrantados, nós precisamos sim ser renovados, nós precisamos sim pedir ao Senhor essa fé e essa intrepidez de servi-lo até o fim, de segui-lo até o fim, de na vontade dEle, na direção dEle, fazermos aquilo que Ele nos manda. Então são coisas que elas fazem parte da nossa vida cristã. Mas, irmãos, eu quero focar na reunião de ceia. E a reunião de ceia, ela não diz respeito ao que nós vamos fazer para o Senhor. A mensagem da reunião de ceia não é essa. Não importa, nesse momento, o que nós vamos fazer para o Senhor. Porque a mensagem central desse momento é aquilo que o Senhor fez por nós. E o que nós vamos fazer para Ele, por causa da graça dEle, amém. Ele vai nos dar condições, Ele tem nos dado do Espírito dEle para que nós consigamos obedecê-lo. Mas nesse momento, irmãos, nós precisamos e devemos anunciar a morte do Senhor. Pode acontecer de chegarmos atrasados, 10h30, 10h40, e a gente quer porque quer orar, a gente quer porque quer pedir um cântico, e aí é o mesmo caso, a gente chega atrasado, desconectado, sem entender, e nem dá tempo de perceber qual que é a direção que o Senhor Ele tem dado para a reunião de ceia, mas a gente joga aquilo para os irmãos. E por que que isso, entendo eu, que é participar de maneira antecipada? Porque, irmãos, quando a gente faz isso pensando em nós, pensando em satisfazer um desejo nosso, em colocar alguma coisa que eu saí de casa com aquilo e eu preciso colocar aquilo para os irmãos, irmão, há um risco de nós prejudicarmos a Assembleia, de nós prejudicarmos aquilo que o Senhor tem trazido durante a reunião de ceia. Então, considerem, irmãos, é muito interessante tentar que os irmãos considerem, né, e vejam se eu estou num caminho mais ou menos aí, lógico, sóbrio, mas tentando trazer esse contexto de comer antecipadamente, de menosprezar a ceia do Senhor, de não discernir o corpo, são alguns exemplos que eu acredito que eles podem ser aplicados para a nossa Assembleia, para a nossa liturgia, e que o Senhor nos livre, irmãos, que o Senhor nos livre de nós impormos aos irmãos coisas puramente nossas, coisas que sem a direção do Senhor, coisas que não vão estar conectadas e que não vão contribuir com a edificação dos irmãos durante a reunião. Que o Senhor nos livre disso. Há uma advertência seríssima depois que o povo de Israel voltou do exílio ali da Babilônia, lá em Zacarias, no capítulo 7. E acho que é uma pergunta que ela é válida para nós, no nosso contexto, quando no versículo 5, o Senhor ele fala através de Zacarias, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuaste e planteastes no 5º e no 7º mês durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Irmãos, se eu estou aqui há 20 anos com os irmãos, se eu tenho 30 anos de convertido, não corre o risco de, durante 30 anos, eu pensar estar participando da ceia do Senhor, mas eu não estar fazendo isso para o Senhor? Está fazendo isso talvez por um cumprimento religioso, porque se eu não fizer, o Senhor vai me castigar? Não corre o risco de eu participar e de beber desse vinho, comer desse pão para mim mesmo e não para o Senhor? Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos livre de nos ajuntar, nós, irmãos que se reúnem à Rua Presidente, de nos ajuntarmos aqui, de participarmos desse momento e participarmos de uma maneira individual, sem discernir o corpo, sem compreender que quando o Senhor foi à cruz, Ele não foi à cruz por você. Claro, é uma verdade, mas Ele foi à cruz por você e por mim,
porque ele foi à cruz pelos seus, pelo seu corpo, pela sua igreja. E como nós estamos incluídos nesse corpo, como nós fazemos parte dessa assembleia, sim, o Senhor também foi à cruz por mim. Mas eu não sou o centro. Eu não sou o centro desse momento. Que o Senhor me livre e que o Senhor livre aos irmãos de nós querermos conduzir esse momento, de nós pensarmos que esse momento funciona da maneira que nós pensamos, com os cânticos que nós pensamos. Que o Senhor nos livre, irmãos, de nós não edificarmos aos irmãos quando nos ajuntamos para esse momento. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor ele possa nos dar sabedoria de termos condições de discernir o corpo, termos condições de participarmos desse momento sabendo que todos precisam se alimentar, que nenhum irmão pode ter fome. É uma mesa que um dos aspectos dela, que é o corpo, é justamente isso. O corpo, ele, num bom funcionamento, num funcionamento saudável, todos os órgãos também estarão saudáveis, todos os membros também estarão saudáveis. A partir do momento